Vamos lá, será que você está agindo porque você realmente acredita nos seus projetos, nas suas ações, na sua atitude, ou você está agindo sempre tentando colocar panos quentes, tentando colocar o sentimento de outras pessoas em primeiro lugar e acomodando a vontade dos outros e se suprimindo? Eu te pergunto muito porque existe um certo instante muito claro na vida de todo mundo em que você percebe que você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, ou pelo menos não completamente, né? E esse momento geralmente não é um momento assim de escândalo, né? Que tem algum evento especial, sabe? Algum evento traumático, tipo, o fim de um relacionamento, né? É só que você vai vivendo uma situação de vida tão insustentável e às vezes uma situação que vai se repetindo tanto na sua vida, essa de querer acomodar a vontade dos outros, de querer agradar os outros, de querer sempre colocar panos quentes, né, para não ter conflito, para você manter tudo estável, para você agradar os outros, né, e você está acostumado a agradar os outros, geralmente, se você é esse tipo de pessoa, você está acostumado a não dizer não, que a sua vida virou, né, um grande filme repetido, que você já conhece o roteiro, né, e também você já conhece o final, que é sempre você, de alguma maneira, jogando as suas vontades pro lado, jogando aquilo que você realmente acredita, né? Ou muitas vezes jogando aquilo que você realmente precisa fazer em segundo plano, para tentar acomodar a vontade dos outros. Isso quase sempre, né, te causa prejuízo muito mais do que prejuízo para os outros. E isso se manifesta em múltiplas instâncias na sua vida, né, cara? E isso vai se repetindo até virar uma coisa caricata, sabe? Vou dar alguns exemplos da minha vida e talvez isso acabe se refletindo na vida de vocês também, de certa maneira. Eu percebi no trabalho, por exemplo, que eu era a pessoa, eu ainda sou a pessoa, olha aí, né, que coisa. Para quem todo mundo pergunta se eu posso pegar um plantão dos outros. Tipo assim, eu odeio plantão, cara. Vou ser bem honesto, eu odeio dar plantão. Não tem coisa pior do que virar a noite acordado, com 1000 emergências diferentes, com 1000 problemas diferentes, todos acontecendo ao mesmo tempo, ou passar um dia inteiro, tipo 12 horas, com isso também. No hospital onde eu trabalho são pacientes de tipo, diferentes níveis de criticidade e ter que lidar com família e paciente, expectativa dos chefes, dos colegas para lidar com emergência, e isso fora do horário de trabalho, né, me deixa muito descontente, eu não gosto, né? Principalmente se é de noite. Eu sou uma pessoa que eu já durmo mal naturalmente, né? Se eu tô no plantão, cara, eu levo uns 3, 4 dias para voltar a dormir normalmente, assim. Normalmente eu digo num horário normal. Só que, como eu acabo quebrando galho de uma ou outra pessoa, eu percebi que as pessoas agora vêm, né? Eu trabalho com mais umas 14, 15 pessoas, 15 médicos no mesmo grupo, e eu percebi que todos vêm falar comigo quando eles precisam de um plantão. Isso me fez perceber que, por eu ter falado sim um para outro, agora eu não consigo mais dizer não para as pessoas, né? E eu tô me esforçando realmente para começar a falar não, assim, tipo, não vai rolar, foi mal, sinto muito, mas você vai ter que se virar. Só que eu percebi que ainda continuam chegando os pedidos, assim, e eu, tonto, né, muitas vezes aceito porque eu penso, para mim não vai fazer diferença, sabe? Mesmo que sabendo que, tipo, a curto prazo é ruim para mim, sabe? Eu realmente não gosto e eu não tenho por que fazer isso, senão realmente para quebrar um galho para uma pessoa, né? Mas muitas vezes isso me prejudica de verdade. Teve outros momentos em que eu acomodei as coisas que eu queria fazer só para não sofrer o julgamento dos outros, porque, sei lá, eu achei que era melhor não sair demais muito da minha caixinha, porque eu achei que isso ia mexer com os outros, né? Mexer com os outros, tipo, isso ia criar uma impressão sobre mim que eu não gostaria de ter. Não é a primeira vez que eu produzo conteúdo, né? Na verdade, esses últimos 6 meses, em que o canal tem crescido e tudo mais, deve ser, sei lá, tipo, a quinta ou sexta vez, assim, que eu tô começando do zero de novo, mas eu já produzi conteúdo várias vezes, sobre vários assuntos diferentes, e sempre que começava a decolar, eu levava um susto, porque, de repente, eu ficava com medo de começar a receber hate, como eu recebo agora, né? E aí, como eu tava com medo de ser criticado pelos outros, né, eu parava e dava para trás. Então, por exemplo, teve uma hora que eu comecei a produzir conteúdo de estudo para residência médica. Eu realmente estava produzindo conteúdo sobre estudo para residência médica, né? E estava crescendo bem pouquinho, porque é muito pequeno, né? São pouquíssimas pessoas, mas estava legal. Só que bateu um certo momento, assim, que até alguns amigos, né, não vieram criticar, mas soltam alguns comentários que te deixam inseguro, do tipo, pô, mas assim, tu não é professor, né, cara? O que tá falando aí? Pô, nada a ver isso aí. E aí você fica meio assim, pô, é verdade, sabe? Você fica meio inseguro, pensando, poxa, é verdade, tipo, eu não sou professor, o que eu tô falando, né? Aí eu me recolhi, assim, pro meu mundinho. Em outro momento, eu tava produzindo conteúdo sobre esportes, né, e, tipo, a importância de você começar a treinar e mudar de estilo de vida, e eu realmente estava animado com isso no
Instagram, sabe? E eu tinha criado um grupinho de treino, né, que eu chamava de treino todo dia, e a intenção era fazer um desafio, tipo, de cada 20 dias ou 30 dias, enfim, treinar todo dia, né, e ver quem chegava mais longe. Eventualmente eu até abri um grupinho pago, assim. Só que aí uma vez eu tava no hospital, né? Eu já tava no hospital, e eu recebi um comentário de um colega também, falando assim, mas você nem é educador físico, por que você tá fazendo isso? Tipo, eu não sei se ele falou isso na maldade ou não, eu não acho que foi na maldade, agora, olhando em retrospectiva, sabe? Tipo, porque ele, não sei, tipo, ele realmente depois veio perguntar depois sobre o treino todo dia. Mas na minha insegurança, no alto da minha insegurança, eu pensei assim, puxa vida, é verdade, né? Eu nem sou educador físico, por que eu tô fazendo isso? Aí eu parei, tipo, sei lá, no espaço de um dia pro outro, eu parei de fazer conteúdo sobre isso. Né? E aí, nada, assim, eu desapareci com o canal e os vídeos, e eu deletei tudo, eu deletei o grupo, as pessoas, né, vinham perguntar sobre isso e eu desanimei. Em outros momentos eu já fiz sobre outras coisas. Mas eu só tô te contando essas histórias para você ver o padrão, sabe? E esses padrões vão se repetindo sempre. E o primeiro passo é sempre você reconhecer que o padrão existe psicologicamente. O segundo passo é você começar a trabalhar ativamente sobre ele até conseguir quebrar. Mas é tão difícil, porque muitas vezes esses padrões, eles estão tão enraizados na pessoa que você é, naquilo que você acredita. Esses padrões estão enraizados, às vezes, na sua criação. Tipo, seus pais, sabe, tiveram uma relação com você em que você sempre teve que meio que acomodar a vontade deles, porque sim, né? Ou você, não sei, não teve um contexto socioafetivo muito favorável a você, né, expressar e se posicionar de maneira muito aberta e clara, de modo que você sempre tenta ficar agradando os outros. Só que enquanto você não perceber que você está fazendo isso, e aí ativamente agir para quebrar esse padrão, isso vai continuar se repetindo na sua vida de novo. Né? E eu ouvi uma analogia uma vez, assim, que é uma música, né, a sua vida, muitas vezes, e que esses cenários que se repetem, né, são como o refrão de uma música, que tipo, passa alguns versos, que você, né, tem uma variação entre um momento e outro, mas o refrão é mais ou menos o mesmo, a ponte é mais ou menos a mesma, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que você vai cantar, né, qual vai ser a letra dessa música, né, e efetivamente você sabe. Né? E existe um conceito junguiano que se chama de circunambulação, né, que é a noção de que para você chegar na individuação, você está muitas vezes tá girando em torno, é isso que quer dizer, uma palavra bonita para dizer girar em torno de, né? Você está girando em torno desse centro do seu eu. Você precisa conseguir dar esse passo para chegar no centro, né? Você precisa muitas vezes abrir mão do seu ego, abrir mão da sua sombra, ou enfim, abraçar a sua sombra, muitas vezes até pelo contrário, né? Abraçar a sua sombra para que você chegue na individuação, para que você chegue na expressão mais genuína do seu eu. É isso que na verdade Jung quer dizer, né, com individuação. E tirando assim a parte teórica abstrata, né, é tipo assim, para você ser realmente quem você é, muitas vezes você fica enrolando, dando volta, né, fazendo um ciclo de novo, até que você consiga bater no meio. Mas até você conseguir bater no meio, até você conseguir acertar o ponto, demora, cara. E você precisa ter coragem. Você precisa ter a coragem de desagradar. Eu já falei desse livro aqui. Né? Eu já falei desse livro aqui. E eu não vou bater nesse livro de novo. É um bom livro, né? Procurem. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Mas você precisa ter a coragem de aceitar que, fundamentalmente, não importa aquilo que você for fazer, você sempre vai ter hate, sabe? Tipo assim, eu não acho que eu falo nada particularmente controverso nos meus vídeos, salvo raras exceções. Tem um ou outro vídeo que eu estou muito mais enérgico do que os outros. Eu realmente falo coisas que eu acredito de verdade. Né? E em alguns momentos eu até sou muito incisivo, isso seja esse o problema, mas assim, eu não acho que eu falo nada particularmente cancelável. E também se falasse foda-se, porque eu não moro no Brasil, então essas coisas não me atingem. Eu posso ser a pessoa mais gentil do mundo nos vídeos, ainda tem gente dando hate. Tem uns vídeos em que eu falo assim, olha, né, você precisa ser honesto consigo mesmo. E, não, tem um outro vídeo que eu falo assim, não, se você estudar desse jeito, vai dar certo, você, né, tem que só abrir mão da sua preguiça. E aí eu tomei hate, assim, tem vários comentários me xingando. Tipo, mesmo tentando falar uma coisa que, caralho, eu acho que é genuína, sabe? É real e só traz benefício pra todo mundo. Fala assim que você precisa tomar as rédeas da sua vida e estudar, sabe? Que vai dar certo. E mesmo assim vai ter alguém, sabe? Tipo, pode ter 100 pessoas curtindo, mas vai ter umas duas que vão falar assim, você tá falando merda, quem você acha que você é, sabe? Tipo, é a prova que não importa, você pode tentar fazer a coisa da maneira mais gentil, mais legal possível, querendo ajudar o máximo de pessoas possível. Alguém vai vir te xingar falando que você não sabe nada, né? Assim, isso é muito educativo porque só prova que esse ciclo ele tem que ser quebrado porque não tem solução para ele. Tipo, não importa o que você fizer, você vai desagradar alguém, você vai deixar alguém descontente, sabe?
Você vai deixar alguém muito descontente com a sua posição, com aquilo que você diz, com aquilo que você quer fazer, né? Não tem como. O único jeito é você aceitar que você vai desagradar os outros e fazer isso de bom grado. Porque se é pra você ter problemas na sua vida, se é pra você ter que pagar conta, passar raiva, é melhor que seja fazendo o que você gosta, sabe? Não fazendo o que outras pessoas gostam ou, tipo, ao menos fazendo aquilo que outras pessoas acham que você deveria fazer. Né? Eu já falei isso em outro vídeo, assim, eu tenho muita vontade de voltar a falar sobre esportes, de praticar mais esportes, de praticar mais exercício físico, que é uma coisa que, cara, fundamentalmente mudou a minha vida. Talvez em um momento eu fale sobre isso no canal, mas, tipo, eu era um menino, sempre fui muito esportivo, né? Sempre pratiquei muitos esportes, mas quando eu virei adolescente, eu virei aqueles adolescentes deprês, sabe? Eu mudei muito de escola, minha família teve problemas, meus pais se divorciaram, então eu virei um típico adolescente deprê, revoltado com tudo. E nessa época, assim, cara, eu afundei em termos de saúde. Afundei, tipo, eu era esqueleto. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre tive de altura desde adolescente, assim, 1,5, 76, né? Bom, não que eu tenha crescido também, né? Mas naquela época eu pesava, pra vocês terem uma ideia, eu pesava 50 quilos, cara, 1,52. Eu era magérrimo, eu era um esqueleto, né? Nessa época de adolescente revoltado, que bebia e fumava muito, imagina. E hoje eu peso 80 e alguma coisa. Então, mudou a minha vida completamente, voltar a praticar esportes, cuidar da minha saúde. E eu pretendo muito voltar a fazer isso, né? Eu quero voltar a fazer isso. Porque eu percebo que eu tô caindo de novo nesse padrão, sabe? Tipo, eu vou falar, por exemplo, com os meus colegas, vou falar com, às vezes, amigos de faculdade, né? Enfim, pessoas com quem eu trabalho também. E aí, quando eles perguntam, por exemplo, né, Oli, o que você vai querer fazer de residência? Eu falo assim, não sei. Embora eu diga pra vocês aqui no canal, né, e aí pra algumas pessoas mais íntimas eu diga cirurgia, eu realmente quero ser cirurgião plástico. Eu realmente gosto de cirurgia plástica. Um dia eu conto porque exatamente a história bonitinha assim, mas envolve um cirurgião plástico que eu coincidentemente conheci na faculdade, né? O Dr. Paulo Favalli, que é um grande artista gaúcho, né? E a exposição assim que eu fui ver dele foi uma das exposições que mudou a minha vida. Curiosamente, no primeiro dia que eu cheguei em Porto Alegre, mas isso é história para outro vídeo. Ele é uma das pessoas que me inspirou a ser cirurgião plástico. E eu fico com muita vergonha, às vezes, de falar assim, não, eu quero fazer cirurgia plástica, cara, eu quero ser que nem o Paulo Favalli. Porque eu penso que no instante em que eu falar isso, alguém vai falar assim, mas você é muito burro para ser cirurgião plástico. Ou você não presta, você nem tem jeito de cirurgião plástico, né? E aí eu volto assim pro meu mundinho que eu falo assim, é verdade, eu não vou falar nada sobre isso, então eu não vou contar pra ninguém. Tipo, não tem razão para isso. Mas eu percebi que é um padrão. E que isso se repete na minha vida e que eu tenho que quebrar. Porque o contrário disso é deixar essa ideia se perpetuar na minha vida para sempre. De modo que eventualmente vai virar verdade. Eu não vou ser cirurgião plástico. Isso vai acontecer na sua vida também. Quantas vezes você já virou e disse para alguém que não queria alguma coisa quando você realmente queria? Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa que você queria porque você ficou com medo de desagradar os outros? Ficou com medo que vão te julgar? Eu vou te contar, vão te julgar. Vão te julgar. Independentemente daquilo que você faça, vão te julgar. Você não tem opção. Você pode ser melhor. Nem Jesus Cristo, né? Que na visão da religião cristã, de novo, você não precisa ser cristão para acreditar, mas assim, simbolicamente falando, ele é a imagem da pessoa perfeita, nem ele agradou todo mundo. Pior, na verdade, ele foi crucificado porque ele estava tentando passar uma mensagem para os outros, né? Então, imagina a gente que nem de longe somos, né, pessoas muito agradáveis. Esse vídeo, ele fica com um pouco de cara de desabafo, porque ele é um pouco um desabafo, né? É uma coisa que tá no meu peito faz tempo, assim. E vocês veem que eu tenho postado bem menos ultimamente, né? Bem menos. Porque tem acontecido umas coisas aí, né? Com o trabalho, com os meus estudos, que tá pesado. Eu tô trabalhando muito, eu acho. Eu não tô conseguindo conciliar. Eu tô pensando em pedir demissão de um dos meus trabalhos. Quem tá no canal já há mais tempo sabe que eu acabei aceitando uma proposta de outro trabalho. Eu tô pensando em pedir uma demissão porque eu não tô aguentando, tá muito pesado. Eu tô trabalhando mais ou menos 72 horas por semana. Mais ou menos, assim. Então hoje eu estou de folga, por exemplo. Então tá difícil postar muito e tá mentalmente pesado tudo isso. Por exemplo, eu até nessa ideia de repetir ciclos, eu tô tentando juntar coragem para pedir demissão. Como vocês sabem, eu gosto muito do meu primeiro trabalho. Eu tenho uma relação afetiva boa com ele. Mas eu tô tentando juntar coragem para pedir demissão. Porque eu sei que na hora que eu fizer isso é um caminho meio sem volta. As pessoas vão ficar chateadas, né? Vai ser um problema para todo mundo. Só que eu tenho que fazer isso, pelo meu bem, porque eu realmente não estou aguentando trabalhar 72 horas por semana. E pro bem da minha cabeça, pro bem do meu futuro, do meu estudo. Para pensar também na sua vida. O que você está fazendo? O que você está carregando 72 horas por semana que você não está aguentando mais, que está
você precisa deixar aí, cara. É alguma coisa que você está carregando aí 72 horas por semana que você precisa deixar aí, bem do seu futuro. Mesmo que desagrade muita gente, mesmo que algumas pessoas te julguem persona não grata, porque essa história vai se repetir de novo, de novo, de novo, se você não fizer nada. É isso.